Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é André Pita, estamos começando mais um podcast Cater Infra, o seu podcast de infraestrutura. Podcast Cater Infra é um projeto bacana que a gente começou aqui na Cater para difundir, disseminar informação sobre infraestrutura e transporte. Então toda semana traremos assuntos novos e gente muito bacana para conversar aqui. E hoje um tema vai ser polêmico aqui, né? Vai ser uma conversa bate-papo legal, que a gente vai falar da interação, né? Usuário de aeroporto, na verdade, os pilotos, comandantes aqui, versus o projeto, tá? E também vamos tentar abordar um pouco de mudanças climáticas. E para falar do tema aqui, estamos com o João Carlos, sócio-diretor aqui da Cater, estamos com os comandantes André Luiz e Cristiano Oliveira e professor Dr. João Virgílio. Sejam muito bem-vindos aí, muito obrigado por ter aceito o convite. E aí eu vou começar, na verdade, com os comandantes aí. E para a gente explica um pouco, primeiro assim, como que é a carreira de comandante, como que faz para chegar a ser comandante, né? E depois aborda um pouco da Concept aí, que a empresa de vocês, qual que é o objetivo dela, o que ela faz. Começa da carreira, então. A carreira de piloto começa com o piloto privado, que seria para... O próprio nome já diz, né? Piloto privado, seria para você voar avião, mas você não pode trabalhar com isso, etc e tal. Quem deseja continuar a carreira vai fazer o curso de piloto comercial, né? Vou para o instrumento, as carteiras, as habilitações que você precisa mais, e você vai entrar para um táxi aéreo, para uma linha aérea, para voar particular, executivo, etc. E você vai progredindo. O pessoal sempre fala assim, comandante. Comandante é só um cargo, na verdade, né? A gente escuta muito isso, falando assim, você é piloto ou é copiloto. Na verdade, todos são pilotos. O comandante, a diferenciação de comandante para copiloto é o cargo mais na questão do gerenciamento da segurança. O comandante ele é responsável pela segurança do voo. É a única coisa que a gente não pode delegar como comandante é exatamente as decisões sobre a segurança do voo. E o que vai levar a chegar no cargo é a experiência, tempo. Tem a carteira, por caso de linha aérea, você tem que ter a carteira de piloto de linha aérea, que é o PLA, que você tem que ter 1.500 horas, 250 horas em comando. Tem alguns requisitos para fazer. E com isso você vai estar habilitado a exercer a função de comandante numa linha aérea, num táxi aéreo, uma aviação mais regular, né? O fretamento. Para aviação privada, você não precisa ter essa carteira de piloto de linha aérea, você pode ser o comandante da tua aeronave ou do teu patrão, etc., sem ter essa habilitação especificamente. Tá. E basicamente é tempo. Tem isso que eu ia falar. Na verdade, número de horas voadas. Não é nem números de horas. Não. Às vezes você voa pouco, mas você está muito tempo na função. Uma aviação executiva voa muito menos do que uma linha aérea. Mas não significa que a pessoa tem menos experiência. Ela está ao mesmo tempo tomando as decisões. Então, ou é uma senioridade dentro de uma empresa, é tempo numa carreira, ou você troca de emprego para assumir um cargo, às vezes num avião maior, num avião menor, você acaba assumindo o cargo de comandante. E tem os passos da carreira, né? Normalmente, logo que você se forma com piloto comercial, você vai voar um avião menor, um aeroclube, um táxi aéreo menor. Normalmente você começa meio como copiloto, né? Aí você vai para uma linha aérea também como copiloto, você fica há um bom tempo ali voando como copiloto até ser promovido a comandante. Mas só reforçando o que o Cristiano falou, as aeronaves maiores requerem 2 pilotos. Então, tanto o comandante como o copiloto são pilotos habilitados, os dois operam a aeronave, os dois pousam, decolam, fazem tudo que tem que fazer. O que vai diferenciar é uma questão de hierarquia, né? O comandante vai ter uma hierarquia maior do que o copiloto, basicamente isso, tá? E aí, depois de alguns anos ali como copiloto, é promovido a comandante, e a mesma coisa, normalmente você é promovido no menor avião da empresa e com o tempo vai indo para os aviões maiores. Tá. E para determinado tipo de aeronave tem que fazer cursos diferentes, na verdade. Sim, cada aeronave é basicamente um curso diferente. Não é igual carro, que você vai lá e... Tem os dois, na verdade. É. Hoje a ANAC ela pega pelo peso máximo de decolagem, basicamente, ou a homologação do avião. Tem avião que é mais pesado, por exemplo, que você... Aí a questão de ter o curso do avião ou não. Mas hoje na ANAC ela separou basicamente por peso de decolagem. Então aviões a partir de X peso, eu não lembro de cabeça, acho que são 8.000 quilos, se eu não me engano, 7.000 quilos, alguma coisa assim. Existem as aeronaves classes, né? Então, aeronave classe, monomotor, bimotor, que aí você pode voar qualquer um dentro dessa classe, mas a gente está falando de aviões menores. A partir de um certo patamar... o patamar é o peso. A partir desse peso, você precisa ter o curso específico da aeronave. Você vai ter que fazer simulador, fazer um curso específico. Então você vai ser habilitado para cada aeronave específico. Aviões abaixo disso são as classes. Você pode voar avião monomotor ou bimotor. Se você voa um, você pode voar todos os outros dentro dessa classe, sem ter treinamento especial. Curso específico, Então, hoje a ANAC é por peso e talvez por complexidade, eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza é por peso. A partir de tanto de peso,
você precisa ter o curso específico do avião. Tá. Só mais uma pergunta, no fundo, que você falou que tem que ter um copiloto e um piloto, né? Antigamente precisava ter três, né? Tinha que ter um mecânico, algum mecânico. Há muito tempo atrás, aeronaves bem antigas, elas também tinham um engenheiro de voo, né? Que era um tripulante responsável pelos sistemas da aeronave. Tá. Então ficavam os dois pilotos, né? Comandante e copiloto lá na frente, responsável pela operação, e o engenheiro ficava atrás, ele tinha todo um painel com acesso a todos os sistemas da aeronave, e ele fazia o gerenciamento dos sistemas. Mas aí, com a evolução, né, das aeronaves, esse trabalho que o engenheiro fazia, ele acabou ficando cada vez mais automatizado, né, e gerenciado pelos próprios computadores das aeronaves, e hoje isso está integrado ao trabalho, à operação dos pilotos. Entendeu? Ah, legal. Então, ainda até hoje você tem aeronave antiga que é operada com engenheiro de voo. Mas é raríssimo, assim, são aeronaves bem mais antigas mesmo. Não tem nenhuma aeronave hoje que sai da fábrica zero com engenheiro de voo, nenhuma, não existe isso hoje. Tá, tudo foi Hoje se automatizando de uma forma que não precisa mais esse profissional. Exato. Hoje basicamente são dois pilotos operando praticamente qualquer avião. Ou né? Tem avião que, por homologação, mesmo mais complexos, hoje que é a tendência, os jatos executivos mais leves, por exemplo, operar com um piloto só. Então ele acabou ficando tão automático, tão simples de operação, que as autoridades aprovam a operação não para prestar serviço. Tá. Que é aqui no Brasil, mas, por exemplo, se você vai comprar um jato pequeno seu, ou você não precisa ter dois pilotos. Entendi. Ou você vai ter um piloto particular teu, você não precisa ter dois. Operando na não operação regular, que você está prestando serviço de transporte aéreo, você tem vários jatos razoavelmente grandes que você não precisa ter dois pilotos pela simplicidade de operação. Caramba, o pessoal não tem medo não de viajar com um cara só? Vai que o cara tem um piripaco lá. Eu tive um patrão que o meu primeiro emprego foi assim, eu entrei de copiloto de um avião que não precisava de copiloto, mas o medo do meu patrão era exatamente o comandante morrer. Então eu tava vai lá que a de pessoa pé. passa mal, aí como é que vai pousar o negócio? É que é raro também, né? Mas é um negócio também que se der, morre todo mundo, né? Às vezes é uma economia que não compensa no geral. Ter dois pilotos facilita bastante. Entendi. Mas às vezes a característica da operação não permite. É um avião que é do dono e ele vai levar gente suficiente que ele precisa daquele assento na frente ali para pôr mais uma pessoa. Entendi. Ou numa operação específica. E assim, até voltando só um pouquinho a questão das aeronaves, né? Você tem aeronaves clássicas, que são essas que não exigem um treinamento específico, e essas aeronaves mais complexas que exigem treinamento específico, se chama aeronave tipo, tá? Então, quando você fala aeronave tipo, é uma aeronave que exige um treinamento específico, que são aeronaves essas mais complexas. E aí o que acontece? A maioria das aeronaves tipo são certificadas para dois pilotos, porém não necessariamente. Pega o Phenom 100, Phenom 300, por exemplo, que é um jato executivo ultra moderno, né, uma excelente aeronave por sinal, e ele pode operar com um piloto só. Aí você tem vários outros exemplos aí, o Citation Mustang, Citation M2, aliás, quase toda a linha Citation opera com um piloto só. Ele permite operar com um piloto só. E aeronave complexa, a jato, que voa em níveis altíssimos. Gulfstream, por exemplo, é muito grande, né? Todos eles são para dois pilotos. Tá. Por enquanto, mas não quer dizer que daqui a um tempo eles não possam. É questão de certificação, né? Se a empresa quiser investir e certificar, operar um piloto só, é plausível. Entendi. Não, show de bola. Explica pro pessoal aí o que é Concept, qual que é a ideia de vocês aí na empresa, enfim. Então, na verdade, eu que fui eu que trouxe a ideia, o idealizador da empresa, né? Eu já tinha vontade de entrar nesse mercado, né, de aviação executiva há bastante tempo. Não como piloto, né? Eu gosto muito de ser piloto de linha aérea e não pretendo deixar de ser piloto de linha aérea. Mas, assim, enquanto empreender nesse meio é uma coisa que é uma ideia já muito antiga, né? E ficou muito na minha cabeça naquele período ali entre 2009, 2012, 2013, a gente teve um fluxo muito grande de importação de aeronaves, né, dos Estados Unidos para cá, porque o dólar ficou muito barato, e teve muita sobra de aeronaves lá no exterior. E eu me lembro que assim era uma coisa que tomou o vulto muito rapidamente, né? E muita gente se perdeu nesse processo, muita gente fez muita bobagem porque não tinha conhecimento de como é que funcionava esse processo, né? Então, assim, desde lá eu já tinha essa vontade de entrar nesse mercado, de empreender nesse mercado, né? Só que logo depois veio crise, o dólar subiu, tal, assim, eu fiquei sempre esperando o momento adequado, né, para de fato ingressar. E aí, há pouco mais de 2 anos atrás, né, eu vi que estava o mercado aqui retomando, né, uma demanda crescente para isso. Falei, bom, acho que agora
é a hora da gente começar. Aí eu chamei o Cris, né, que, enfim, já é colega de empresa e de trabalho, conheci há muitos anos, pessoa que muito competente, né, que respeito muito. Também o Eduardo Bessa, né, que engenheiro aí com muita experiência e trabalha com conversão executiva já há muitos anos também. E aí a gente começou essa ideia da Concept, né? E aí, assim, o nosso foco hoje é muito fazer esse intercâmbio, né? Então a gente tem um parceiro nos Estados Unidos, que é a Jet Aviva, tá? Que é um dos maiores brokers do mundo atualmente, eu diria, inclusive em volume de aeronaves, é o maior do mundo atualmente. E a gente publica nas aeronaves dele aqui também no Brasil, né? E a gente faz essa venda com eles em parceria e a gente presta todo o suporte para os clientes, né, que querem fazer essa compra lá fora. Obviamente, nós não somos trading, né? Então a parte de importação e tal sempre vai ser feito com alguma trading. Trabalhamos em parceria com todas elas, então essa parte aí não é nossa, mas toda a parte assim de assessoria para escolher o avião correto, para fazer o acompanhamento do recebimento, fazer esse intercâmbio com o trade, com o despachante, com o translado e tudo mais. Toda essa parte onde entra o nosso know-how, tá? E, enfim, e aí estamos no mercado aí, né? Estamos tentando aí achar o nosso lugar ao sol. Né? Inclusive, se quem quiser saber um pouquinho mais, a gente até teve uma entrevista aqui. Posso pegar a revista aqui? Pode. A gente teve aqui uma entrevista na revista Hyper, uma revista muito boa, recomendo aí quem gosta de aviação, né? Então, saiu agora na edição de janeiro, fevereiro, né? Uma reportagem sobre nós. Aqui está uma reportagem muito bem feita, por sinal. E também tem o nosso site, né, que é conceptaviation.com.br, e lá também vai ter lá o nosso portfólio e um pouco ali sobre a gente também. Tá. Nossa ideia é fazer a importação da aeronave ser uma coisa não complicada para quem queira trazer. Então, a pessoa poderia vir só com uma demanda. Falar assim, gostaria de um avião para tal missão. E a gente se encarregaria do resto, ver qual modelo encaixaria melhor, dentro do que ele quer gastar, tipo de operação que ele vai fazer. Porque, eu estava conversando, tem avião que é um piloto, tem avião que é 2 pilotos. Exato. Às vezes o cara tem uma ideia de avião que não vai ser a mais eficiente para a missão que ele está querendo. E a gente pode ajudar ele a pegar uma aeronave que ele vai acabar aproveitando muito mais e gastando muito menos, no final das contas. E tem a questão dos custos, de como é que é a operação, né? Isso tem uma outra coisa também, né, interessante, que é o seguinte: o mercado brasileiro, de alguns anos para cá, ele ficou mais sofisticado, né? Porque o Brasil sempre teve muita aeronave pequena, né? Muito avião a pistão, e poucas aeronaves turbohélice e jato. Isso está mudando de um tempo para cá. E aí muita gente, que inclusive já tem uma experiência com um proprietário de aeronave menor, quando vai migrar para uma aviação um pouquinho mais complexa, essa transição é difícil. E esse tipo de know-how não é um know-how muito comum. Não é todo mundo que tem conhecimento de operação de aeronave a jato, como é que funciona e tudo mais. Então, assim, nessa parte também a gente acredita que tem bastante a oferecer para o mercado. A gente, bem ou mal, já temos aí muitos anos aí de estrada aí. Tá? Com certeza. Às vezes o cara vem com uma ideia, eu quero tal modelo de avião, porque um amigo tem, eu ouvi, eu gostei, e a gente pode falar, olha, talvez esse não seja o melhor modelo. Sim. Óbvio, se a pessoa tem aquele sonho, ok, a gente vai achar dentro do que a pessoa quiser, o melhor avião. Mas a gente pode falar, talvez esse avião se encaixe melhor porque você quer te custe mais barato, às vezes é um avião mais caro para adquirir, só que ele é muito mais barato para operar. E às vezes o cara sair de um avião a pistão para um avião a jato, gera esse... Na prática, assim, não tem muita diferença. Mas pode gerar um trauma se o cara pega um avião velho, que tem muita manutenção pendente. Aí ele pode ter uma experiência ruim de começar na aviação maior. A gente quer evitar isso. Às vezes fala assim, olha, esse avião tá muito bom, mas assim, ele vai te dar dor de cabeça daqui um ano. Quem já tem esses aviões, às vezes o cara já tá ciente. Ele, vou comprar barato porque eu sei que vou ter que gastar, vou repassar. Ok. Mas às vezes o cara está começando nessa aviação e ele acaba se traumatizando sem precisar. E os custos são muito diferentes, né? E a gente é muito honesto assim com o cliente, né? A gente passa o custo real, né? Porque às vezes o vendedor, ele quer, assim, dar uma floreada, vamos dizer assim, né? E tenta dizer, não, pode ir tranquilo aqui. Mas não é caro, né? Operar uma aeronave complexa é caro. Né? Só que compensa, se de fato justifica para aquela pessoa ou empresa ter uma aeronave dessa, é um custo que se paga. Ela vai permitir ele ganhar muito mais dinheiro do que ele está gastando com a aeronave. Mas ele tem que ter ciência do quanto custa, e não é barato. Né? Legal. E nesse ponto a gente também é muito, muito correto assim, na hora de informar isso para os clientes. Tá? Não, show de bola. Professor, vamos começar a entrar no tema aqui. Só para colocar todo mundo na mesma página. Você já veio aqui, na verdade você sabe
pessoal já até ouviu de novo, mas dá uma pincelada, o que é PPD, o que é táxi, o que é parte de aeronave, só para a gente colocar aqui e a gente começar a discutir aí. Bom, vou pedir para eles falarem. Não, depois eu vou fazer para eles São os também. usuários. Eu quero a opinião técnica, depois a opinião de quem usa. Então, do ponto de vista engenharia, né, nós temos uma estrutura preparada para as operações. Então, tem o que nós chamamos de pista de pouso e decolagem, tá? Temos o que nós chamamos de táxi, que é onde o avião sai do hangar ou sai de um terminal de passageiros e vai caminhando até poder adentrar a pista de pouso e decolagem. Temos o pátio de estacionamento de aeronaves, em particular quando nós estamos num aeroporto aí para atendimento à comunidade, né? E temos alguns dispositivos de segurança, que são hoje uma exigência da ANAC, aliás, eu já vou explicar isso aí, que são chamadas a reza com S, né, que é de security, e não reza com Z, que é, ai Senhor, chegou meu fim. E temos o que nós chamamos da faixa preparada ao lado. Então, esses são os dispositivos básicos da infraestrutura aeroportuária. Não, legal. Entendeu? E na ótica de vocês, vocês tinham... Bem, vocês conhecem todos esses dispositivos, né? Vocês sabem como eles funcionam? Qual que é a ótica de vocês em relação a esses dispositivos que o professor falou? A parte operacional, estava conversando com o André sobre isso, a gente ficou mais atento à reza ultimamente, acho que foi nos últimos 2 anos, que a ANAC tornou obrigatório. Ela mudou um pouquinho do que a ICAO pede, na verdade, mas ela tornou mandatório em vários aeroportos. Então a gente teve redução de comprimento de pista em muito aeroporto que a gente operava. Desde o cara alongar, ele diminuiu. Diminuiu a pista. Porque tem lugar que não tem onde alongar, né? Você não tem mais sítio aeroportuário para aumentar a pista. Então eles diminuíram o comprimento efetivo da pista para atender o requisito da reza. E no final acaba funcionando do mesmo jeito, né? Você continua tendo uma área de segurança funcionando do mesmo jeito. Mas operacionalmente, basicamente a reza é uma exigência da ICAO, né? Para os aeroportos, acho que é classe 3 ou 4. É obrigado a ter. Então, a partir do momento que a gente opera nos aeroportos, a gente só está ciente que eles estão cumprindo o regulamento. Operacionalmente não muda basicamente nada para a gente. E não é uma formação fácil, por exemplo. A reza, ela fica no documento que chama IP Brasil, lá tem todas as distâncias declaradas de pista, de reza, etc. e tal. Só que isso é para fazer um despacho de voo. Então, se você vai rodar uma performance no aeroporto que você nunca foi, você não tem um software, você não tem nada, você vai ter que ver os obstáculos, ver o que tem de área, porque isso vai afetando a conta da performance. Mas no dia a dia mesmo é bem... A IP Brasil que ele falou é um documento para planejamento, né? Os documentos que a gente usa ali corriqueiramente na cabine, eles não vão ter informação sobre reza, até porque não é relevante para a gente na operação do dia a dia. Né? É óbvio que é um dispositivo de segurança muito importante, ele traz, obviamente, né, uma margem muito, muito bacana, mas ele não é algo que para a gente na cabine de comando vai fazer muita diferença. Para vocês, só o comprimento de pista... Exato. Para pouso, para decolagem, que às vezes é diferente, né? Não, sim, por causa do peso, né? Isso. E a gente espera que nunca eles venham a conhecer esse dispositivo. Jamais na vida. Exato. Tá. Porque a reza, assim, é quando deu problema, né? Não deu alguma coisa que não funcionou. É pior, aqui. na verdade, quando deu problema no problema, porque toda vez que você faz a performance de um avião para decolar do aeroporto, você considera a distância de pista que você tem que seria... Sem a reza, né? Acelerar. Sem a reza, a gente não considera a reza. A gente não considera a reza. Claro. Então, isso já vem uma contingência. Então, a reza seria a contingência da contingência. Você chegou na velocidade de decisão, decidiu abortar a decolagem e alguma coisa de frenagem, alguma coisa piorou no teu avião que a tua conta não vai caber mais. Aí o avião acaba saindo da pista. Mas não é para acontecer. Não é para acontecer. Uma segurança da segurança. É segurança da segurança. Porque se você rejeitar na velocidade de decisão, é previsto que você pare dentro da pista, que senão não é para você utilizar a reza, entende? Então, assim, se alguma coisa no cálculo não deu errado, aí você vai acabar caindo nessa margem, mas não é para ser utilizado numa situação normal, entende? Explica só como é esse cálculo aí, isso daí é automático lá para vocês ou já está numa cartilha tem lá? Tem softwares, tem tabelas, isso depende. Hoje em dia, a maior parte das empresas, aeronaves, fabricantes usam softwares, porque fica muito mais eficiente. Tem as tabelas, se você precisar fazer a conta de cabeça, só que elas são muito mais restritivas. Então, basicamente, você vai ver condições atmosféricas, vai ver o peso da tua aeronave, aí ele vai ter uma distância, várias distâncias que você vai calcular, que é o que você vai precisar para decolar, cumprir os gradientes mínimos de subida que você tem que passar, a cabeceira oposta, mínimo
35 pés, se tiver falha de motor. Inclusive, assim, a gente faz as contas, basicamente, para quando você... aeronaves bimotores ou mais, né? É quando você perde um dos motores, no caso, o motor crítico. Então, as contas, elas são para a pior situação, elas não são para decolagem normal. Então, a gente faz a conta assim, um avião decola dessa pista, caso eu perca um motor na velocidade de decisão. Uma velocidade calculada, que ela tem várias regrinhas, ela tem que ser menor do que tanto, uma porcentagem de velocidade de controle mínima no solo, controle mínima no ar, de frenagem, de energia de freio, tem um monte de coisa que vai levar isso em conta. Então, se eu perder o motor até ali e tomar a decisão de rejeitar, decolar, se eu perder o motor ali, hoje os fabricantes eles consideram alguns segundos, inclusive, para você entender o que aconteceu, e eu decidi continuar a decolagem, o avião tem que estar num peso que garanta que naquela condição atmosférica eu consiga perder o motor crítico, que é o que mais afeta a performance, prosseguir a decolagem e cumprir os gabaritos de segurança e livrar os obstáculos da decolagem. Então, a margem de segurança é bem grande. A gente sempre faz a conta para decolar com um motor só, mesmo tendo dois. Então, se não acontecer nada na decolagem, sobra muita performance do avião. Essa velocidade de decisão, ou VU, né? Eu acho que talvez seja a velocidade que mais se conecta com essa questão de infraestrutura, tá? Sim. Porque ela que vai definir o tamanho de pista requerido para a decolagem, tá? Então, assim, a V1, ela chama velocidade de decisão porque antes da V1, se você tiver uma pane de motor, você é obrigado a rejeitar. Obrigado. Após a V1, se tiver a pane, você é obrigado a prosseguir com o voo. Na V1, você tem a decisão. Você pode tanto rejeitar quanto decolar, tá? Então, é por isso que ela chama de velocidade de decisão. E aí o que acontece? Você tem um conceito de accelerate stop, que é você aplicar a potência de decolagem, acelerar até a V1, na V1 você rejeita e para o avião. E tem o accelerate go, que mesma coisa, você acelera a velocidade, acelera o avião, vai até a V1, na V1 você decide decolar. Tá? Então tem essa distância, accelerate stop, accelerate go. Essas distâncias, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, por exemplo, se eu aumento a minha V1, eu vou aumentar o meu accelerate stop, porém eu vou reduzir o accelerate go. E o contrário também. Se eu diminuo a minha V1, eu vou aumentar o accelerate go, mas eu vou... Exatamente, isso aí. Então o que acontece? Elas são inversamente proporcionais. E vai ter um ponto que elas se cruzam, que vai ser a V1 balanceada, que vai ser onde ela vai exigir o mínimo de pista possível, tá? Seria a condição ótima, vai. Seria a condição onde ele vai exigir o mínimo de pista possível, naquela condição de peso e meteorologia, tá? Mas o que não quer dizer necessariamente que eu vá decolar com essa V1 balanceada, porque sempre que eu puder aumentar a V1, para mim é melhor, porque eu posso rejeitar mais na frente. E às vezes, aí sim, tem algumas coisas de aeroporto que sempre desbalanceiam a V1, que é, além do resto, que seria clearway que você tem para frente, que seria uma área para frente da pista mais larga, livre de obstáculo. Então você pode usar essa área para fora da pista, ela só tem que constar dentro do sítio aeroportuário, se eu não me engano, por regulamentação, mas assim, se eu tiver um pasto depois da pista, eu posso usar essa distância voando, em caso de falha de motor, para ganhar performance. Então eu posso usar uma V1 muito maior uma V1 menor, aí eu tive uma falha de motor, eu posso continuar acelerando e decolar mais para o final da pista, porque eu vou ter essa clearway para frente, uma área livre para poder ganhar performance. Uma pista que não tem, às vezes põe uma V1 mais alta para garantir o seguinte, se eu perder o motor e precisar continuar a decolagem após a V1, eu já tenho que ter energia o suficiente para livrar todos os obstáculos, que não me garante uma área livre. Só que ao mesmo tempo, ela não pode ser alta o suficiente que se eu perder o motor e eu não consiga parar dentro da pista. Então isso acaba, essas clearways, etc, acabam desbalanceando essa V1, que seria o ótimo. Agora, e o comprimento de pista também, né? Por exemplo, se você vai decolar de Guarulhos, que tem uma baita de uma pista, a tendência é que a tua V1 seja igual à velocidade de rotação, ou seja, vai ser no máximo possível. Por quê? Até eu chegar à rotação, eu posso rejeitar a minha decolagem. Entende? Eu não preciso prosseguir com o voo monomotor, que é uma condição ruim. Né? Deu uma falha no motor e eu vou ter que obrigatoriamente prosseguir no voo. Agora você vai, por exemplo, para um Santos Dumont, que tem uma pista mais curta, ele vai buscar mais essa pista balanceada, tá? Porque ele não vai conseguir jogar a V1 para equalizar a V1 com a rotate, porque senão ele vai precisar de mais pista do que tem disponível. Tá? Então, assim, acho que o comprimento de pista é o que mais, entre aspas, desbalanceia a V1 e por um motivo bom, na verdade, tá? Porque ele vai me permitir rejeitar a decolagem mais para frente, né, uma velocidade maior, e ainda assim para dentro da pista, que é o ideal, né? Em resumo, a gente sempre se planeja para o pior. Então, toda vez que você decola de uma pista e não teve uma falha de motor, a gente saiu com muito mais sobra do que precisaria. Então, a gente sempre calcula toda a decolagem
calculando para uma pane. É sempre o pior cenário. Exato. E sempre a decolagem, né? No fundo, porque No vocês estão com o peso. No pouso também, porque... Pouso é mais difícil, né? Só que assim, aí tem outras regras para aviação regular. Não é mais difícil. É mais perigoso a decolagem. Você agora, perder... Posso fazer uma pergunta de Claro. leigo, assim, só... A gente que tá lá rezando, né, com o passageiro, a gente fica, né, apreensivo, né, tipo, vai, não vai? Quando você tem essa V1 aí, que acho que é a velocidade de tomada de decisão, né, vai ou não vai? Mais ou menos quanto tempo é essa velocidade antes do voo, do avião tirar a roda do chão? Pode ser a mesma velocidade, ou pode ser mesmo. 10, tipo, ele saiu 15 do nós, chão, vai dar... é que... 10, 15 segundos. Só pra gente, quando a gente tá decolando lá, a gente fala, puta, agora vai. A pista andando. Aí a gente fica contando os segundos, assim, né? Ele não sai do chão. E na verdade, hoje em dia, às vezes, se vocês perceberem, às vezes a corrida de decolagem demora um monte, mesmo quando o avião tá leve. O que os fabricantes fazem, as empresas aéreas, etc., é um negócio de redução de potência de decolagem. Então você usa menos potência para decolar, porque você conserva mais o motor, e você tem um gasto menor, Entendi. já que você tem pista para utilizar. Então o avião passa bem mais tempo em cima da pista, ganhando energia, decolando com menos potência. E menos flap e menos também, flap, né? menos potência. Então assim, você usa mais pista para sair com a mesma energia que você teria antes, usando o mesmo motor. Você economiza combustível, economiza manutenção, economiza leasing, economiza tudo. Que além da potência tem o flap, né, que é o flap e slat, né, que são dispositivos hipersustentadores. Eles fazem com que a aeronave consiga voar uma velocidade muito menor. Mas esses dispositivos, em contrapartida, eles geram muito mais arrasto, né? Então, quando eu tenho muita pista disponível, que eu não preciso, eu tenho espaço para correr com a aeronave, né, decolar numa velocidade mais alta, eu posso usar menos flap e slat para gerar menos arrasto. E também a mesma coisa a potência. Eu posso decolar com menos potência, não preciso usar a potência máxima para decolar, né? Por exemplo, hoje a regulamentação ela permite reduzir até 25% da potência máxima de decolagem com flex, né, que é um dos recursos. E você ainda tem o D-rate de motor, né? Você pode reduzir a tua referência máxima de potência, tá, dentro da regulamentação. No cenário extremo, tá, juntando o D-rate e o flex, você consegue reduzir até 40% da potência, ou seja, você decola com 60% da potência máxima. 60% tá? Ainda é considerando a pior situação, garantindo todas as margens. Então e ainda é muita sobra. Coisa. Ainda sobra, exatamente. Pra você ver como essas aeronaves têm sobra, né? Essa que é a questão. Você imagina só, você decolar na máxima potência, é muito motor. Você vê que tem muito motor. Legal. Vocês falaram um pouco, até falando da professor, que o clima, ele influencia um pouco aí nas suas... Influencia bastante, na verdade, porque muito, a temperatura, a pressão, a umidade, afeta... A aeronave, as duas afetam, mas a jato afeta bastante, porque você acaba sendo limitado pela temperatura do intake da turbina. Então, assim, se está muito quente, você não pode gerar tanto calor, porque tem um limite de temperatura para a operação da turbina. Então, você perde potência, porque está mais quente, você não pode usar toda a potência que o motor poderia produzir, e você perde em sustentação. O ar fica menos denso, você acaba tendo menos... Até o professor, a gente falou isso no outro podcast, né, professor? Que no fundo, quando a gente está passando por mudanças climáticas, vocês devem ter percebido isso, né? E aí teve alguns casos, assim, e você vê, aqui no Brasil teve, né? No fundo, que a temperatura aumentou muito, então o pessoal ficou parado lá, né? Porque não podia decolar. E assim, a gente vê, por exemplo, em desertos também, que o pessoal também, eles são muito, assim, além do rarefeito, por exemplo, na Bolívia, né, pessoas? A gente vê também em regiões quentes, né? Desertos, que a densidade do ar diminui. Então, sempre tem esse tipo de problema, né? Não sei se você pode abordar um pouco melhor isso. La Paz, grosseiramente é 4.100 metros. Trabalhando lá, resolvendo alguns problemas, nós fizemos a entrevista com os comandantes. Como nós falamos portunhol, então nós pedimos que tivesse um tradutor para poder ter essa conversa. Qual era a sensação deles, tal, onde que era a V1 deles. Basicamente naquela pista tem 4 quilômetros, 4.000 metros a 4.100 metros. Todos eles, 10 comandantes, desceram, aceitaram, foi anotado tudo, que eles usavam a pista toda para a decolagem. Aí aquela velha pergunta, porque lá não tinha reza. Bom, e se você passar
da V1 e tiver que abortar? Não, não pode. Esse Mas caso é que não não se pode. aborta. Esse caso não pode. Desculpa. É. Na V1, ele disse que não tinha mais condições no ponto de parar. Eu estou contando 10 comandantes. Não, eu acho que é um pouco de sensacionalismo, porque quando a gente faz a conta, se ele rejeitar na V1, o avião vai para dentro. Porque Vai. o fabricante testou, e é testado, por exemplo, a Airbus é empírico. Não é um engenheiro que fez a conta na ponta do lápis pegar o máximo de performance. Eles fazem um avião, eles fazem as contas e as pessoas vão lá e testam. E pilotos, não é aquele piloto de teste ultra preparado que sabe o que vai acontecer. São pilotos normais de entrega de fábrica, eles fazem o teste. E a partir deles ajustam a performance do avião. Então, se para, a menos que tenha outro problema, a gente está pensando numa pane, que seria de performance, uma falha de motor, que é o que evitaria que o avião decolasse. Nós sempre falávamos a palavra V1. É que a V1 é só a velocidade da decisão. Então, assim, se você tiver uma pane até a V1 e não for uma pane de frenagem, ele vai parar sobre a pista. Eu tenho 100% de certeza que vai parar sobre a pista. Então, nós não entendemos nada. Então, te colocamos um tradutor, né? Mas é que tem, às vezes são mitos que vão se criando. Ah, a pista é muito alta, você não tem performance. Mas tem. Chegou, então vieram para nós todas essas informações, aí nós levamos para o Ministério. Falou, tá aqui, ó, todos eles solicitam aí pelo menos uns 500, grosseiramente, uns 500 metros de pista. Foram 10 profissionais que desciam, saíam, e uma pessoa conversar com eles se eles aceitariam ser entrevistado. Aí a entrevista era feita em espanhol e convertida para o português. Eu estava por uma empresa brasileira lá. Tomar muito cuidado com essas coisas, né? Não o nosso portanhol. Só, né, graças. Fora isso, né? E ficamos um pouco assustados com essa situação. E depois houve um incidente com o American Airlines depois disso, mas foi outra razão, não foi problema de pista. Foi placa solta, bateu Quanto no mais pistão. alto, principalmente La Paz, quanto maior a pista, fato, é muito melhor. Porque o que acontece? Você não sai acima do peso que dá performance daquela pista. Se a pista é curta ou está muito quente ou muito alta, você acaba reduzindo o peso. Sim. Isso é ruim para a companhia aérea, é ruim para o passageiro, é ruim para todo mundo. Porque você sai com limitação de passageiro, com limitação de combustível. Então, uma pista maior, ela com certeza vai ser melhor. Muito. Sem sombra de dúvida. Mas para dizer que uma pista menor afeta a segurança, só afeta se eles estiverem fazendo alguma coisa errada. Transgressão, exato. Se tiver transgressão, que pode também acontecer, né? Não sei como é que operava, mas assim, Nós não tínhamos argumentos. Exato. Operando dentro do que é previsto pela regulamentação, não tem como acontecer. E o outro caso que teve, até tá olhando aqui, teve um caso em 2022 no aeroporto de Luton. Tá falando de mudanças climáticas aqui, né? E isso foi até um outro comentário que a gente fez, que no fundo a temperatura lá, acho que estava 36 graus. Aonde? Luton, é Inglaterra. Tá, que a gente tava vendo, né? Tava 36 no ar, mas devia estar, sei lá, 70 no asfalto, né, professor? E aí abriu o pavimento lá, deformou o pavimento. E nessas situações, mudanças, né? Teve aqui um caso também, alguns casos no Brasil disso, que deteriorou o pavimento. Nessas situações, assim, a gente sabe que provavelmente foi algum problema de CAP, né? Depois você explica pro pessoal isso. Tem um caso que aconteceu, eu não vou citar o aeroporto nem a empresa aérea. Neste país aqui, é uma empresa aérea que ela desce em várias cidades e ela vai até bem para lá do Equador. Né? E ela trabalha também, naturalmente, que precisa ir full, porque ela vai longe. Então, pelo menos em termos de combustível, ela precisa ir full. Né? Pelo tipo de aeronave, qualquer um fala, puxa, tantos mil quilômetros, esse camarada aí não pode ir com meio tanque. Tá. O que acontece? Nessa região do país, teve época que a temperatura subiu muito. Então, o comandante tomou a decisão de esperar baixar a temperatura do ar para que ele pudesse decolar. Confere uma informação desse tipo. Sim. Bom, posto isso, aí vem a pergunta seguinte. Bom, nós estamos em... soltou a bola, né, bicho? Agora... só levanta aqui, ó, só levanta a bola. Deu a bola, agora tem que ir pro gol. Então, voltando. Dentro dessa situação, né, nesse cenário que nós estamos tendo de mudança climática e tal, supondo que de fato a mudança climática existe, vai existir e vamos conviver, a aviação provavelmente vai ter que dar uma repensada em algumas considerações sobre esse tema. Vou dar um exemplo. Né? Essas empresas que trabalham com aeronaves que estão indo no seu limite. Entendeu? Então, possivelmente, ou ela vai diminuir carga, tal. Eu vou dar, agora posso falar o nome da empresa e o aeroporto, sem problema nenhum.
Nós trabalhávamos ali no aeroporto de Guarulhos, tínhamos que trabalhar na PPD, na esquerda ali, e tínhamos que esperar o Emirates decolar. E ele não aceitava ir pela direita, ia só lá na mesma, né? E ele decolava assim, a gente até marcava onde que ele tinha levantado. Era mais ou menos 500 metros do fim da pista. Grosseiro, veja, ali, ó, pega o carro lá de Ponte Média, sabe aquelas coisas? Coisas assim bem de peão, né? Então, nesse caso, era 1h10 da manhã, o desgraçado atrasava 20 minutos e nós ali, tudo esperando ele decolar. Então ali, nesse caso, Emirates era o 777, ele usava a pista praticamente inteira, que lá tem 3.500 metros, né? Se não me engano, 3.700 é a principal, se eu não me engano. 3? A da esquerda é 3.700, se eu não me engano. 3.700, Se eu não me engano, tá? Não, eu também acho que é certeza. 3.500, que é um número que a gente memoriza. Assim. Então ele usava, deixava lá, sei lá, tipo 500 metros. Então, imaginando a mudança climática, supondo que, de fato, isso aumente 4, 5 graus, certamente vai ter que repensar alguma coisa em termos de carga, ou não. Ou de aeroporto, né? Vai ter que aumentar as pistas. Guarulhos tem, dá para inventar mais um. Está aqui lançado o projeto para a concessionária, Não, vamos mas, para 4.500 metros. Acho que se a média 4, 5 graus é um aumento razoável, acho que não é tão curto prazo. Mas, sim, a gente está vivendo entre eras glaciais, na verdade, né? A Terra vai continuar aquecendo, a gente estando aqui ou não. O ser humano pode acelerar ou não, mas a Terra vai aquecer, isso é fato. Gostando ou não, a gente vai ter que conviver com isso. Vai afetar a performance, com certeza. Mas são coisas simples, na verdade. Você vai, às vezes, limitar passageiro, limitar carga. Ou, de fato, os aeroportos vão ter que ficar maiores. Ponto. E, na verdade, o que vai acontecendo também? A aviação vai evoluindo. Você vai ter motores mais eficientes, aviões mais leves. Então, a tecnologia vai acabar correndo atrás disso. Então, não... Vou dizer assim, e países quentes, né, como é o caso do Brasil, eles tendem a sofrer um pouco mais, porque a degradação de performance ela não é linear. Ele, por exemplo, até ali dos seus 10 aos próximos 30 graus, ele não vai interferir tanto na performance. Dos 30 para frente, ela tem uma degradação muito mais acelerada. Que sofre uma... É muito mais acelerada. Tá? Então, por exemplo, se você aumentar a temperatura de 20 para 25 graus, não vai mudar nada. Pode de 30 para 35. Já muda. 35 para 40 mais ainda. 40 para 45 nem se fala. Quer dizer, um tempo extremo que aconteceu algum dia, por exemplo, aqui em São Paulo a média de temperatura é 24, 25 graus. Aí teve um dia, sei lá, por cargas d'água fez 40. A degradação é absurda. E aí você já tem que... Aí sim, você faz o cálculo lá de voo. O voo já é despachado, né? Tem o despachante de voo, ele já sabe quanto é que vai estar a temperatura no dia. E aí reduz... Então ele já planeja e... Reduz combustível não, reduz passageiro, combustível, tudo. Tá, entendi. Mas a gente refina o cálculo na hora, né? Você tem um cálculo prévio ao voo no planejamento e depois tem um cálculo real. Aí no cálculo real a gente vai inserir temperatura, vai inserir o peso, vai inserir pressão. Nos dados do aeroporto já vai ter elevação do aeroporto, já vai ter os dados sobre o aeroporto em geral. Então, assim, tem o prévio e tem o que é feito na hora também. Então, na prática, vai afetar, mas, assim, operacionalmente é ajustar, na verdade. Ajustar, exato. Já aconteceu comigo no Santos Dumont, por exemplo, de ter que tirar passageiro, tirar carga. Todo mundo que opera Santos Dumont já passou por isso alguma vez. É isso que eu ia perguntar. Isso aí tira lá na hora. Já tá embarcado todo mundo, tem que tirar. Tem que tirar. Ou às vezes é isso, tá de noite, tá esfriando, espera mais um pouco. Você espera meia hora, final da tarde, vai esfriar. Aí o avião vai cair dentro do cálculo da performance. Ou vai tirar carga, depois não tira passageiro é muito mais complexo por causa de realocar voo, etc e tal, mas as empresas aéreas acabam levando muita carga de correio, etc. Boa notícia você deu. Boa notícia. Continue levando carga. Vamos arrebentar tudo aqui para nós. Então, assim, ótimo. Às vezes tira uma carga que vai reacondiciona a carga no dia seguinte, que ela tem menos problema, né, de horário de chegar, o passageiro tem compromisso, etc. Mas em caso extremo não tem o que fazer. Acaba desembarcando passageiro, acaba desembarcando bagagem. Então, num extremo desse, uma vez já foi necessário desembarcar 10 pessoas no meu voo. Então, assim, não... E aí, assim, é terrível, né? Porque você tem que barganhar, né? Você tem que falar, eu te ofereço tanto pra você e amanhã eu te pago hotel, eu te pago mais não sei quanto, eu te dou outro voo. Mas são situações extremas, às vezes tá calculado. Mas é extremo. O Santos Dumont é um exemplo disso. Uma pista, por exemplo, até uma coisa que foge um pouco do senso comum. O maior obstáculo do Santos Dumont não é o Pão de Açúcar.
é a ponte Rio-Niterói. Então, quando você decola na direção do Pão de Açúcar, você tem muito menos restrição de peso do que da Rio-Niterói. Porque o procedimento de decolagem do Santos Dumont em direção ao Pão de Açúcar, a gente decola e faz uma curva e livre. Então, a gente não tem obstáculo. A ponte Rio-Niterói, ele é um obstáculo. Então, decolar naquele sentido restringe muito mais o peso. E às vezes essa mudança de pista, você está tudo planejado para ser no limite para uma pista, para outra você está bem acima. Aí você fica bem sem ter o que fazer. E lá acontece muito isso, né? Lá assim, vira de uma hora para outra. Vai para uma pista, você já se planejou, você está saindo, planejando para uma pista. Do nada muda para outra pista. E aí você vai fazer o cálculo, já não dá mais, entendeu? O meu mesmo temperatura também, a variação de temperatura às vezes é muito rápida, né? Então você está começando a embarcar, tá com 30 graus, do nada vai para 35 na hora de você rodar o cálculo de decolagem. É complicado mesmo. Aí já complica, entendeu? Isso é uma das grandes limitações, assim, eu estava conversando, o Santos Dumont é um aeroporto sensacional, eu acho de longe o melhor asfalto do Brasil. Eu não estou operando mais agora lá, mas aí me olhou assim, ó, vamos explorar. eu digo assim, digo para usar, né? Claro, pelo menos operacionalmente, operacionalmente assim, ele é fantástico. O coeficiente de atrito é bom. É lisinho, tá com grooving, é liso, a pista é plana, o asfalto é bom. Você Então, toca, freia, o avião para muito também rápido. fora do conceito, assim, é estranho operar no Santos Dumont. Não é. Não é. Mas você falou de um negócio interessante. Vocês têm conhecimento do coeficiente de atrito? Não, a gente sabe. É assim, empírico, né? Seria o conhecimento empírico, né? A gente tem... Você sente que o avião freia muito melhor. Tá, entendi. É questão de frenagem mesmo, não de saber o número lá da medição. A medição tem, a engenharia da empresa tem, não é difícil de conseguir isso. Exato, pra gente não faz diferença, operacionalmente, mas de estar operando sempre, você sente a diferença de uma pista que está emborrachada, para uma pista que tem um coeficiente de atrito bom, uma pista que tem groove, uma pista que não tem. Isso afeta bastante. Eu acho que se você for levar o lado da nossa operação para a infraestrutura, essas são coisas que fazem muita diferença pra gente. Uma pista uniforme, é mais por conforto, não afeta tanto performance, mas assim, o coeficiente de atrito é muito nítido, pista que fica emborrachada é muita coisa que afeta, é sensível a diferença. O grooving na pista, para o escoamento da água, para frenagem, é absurda a diferença. É visualmente diferente. Você vê aeroportos que tem grooving, quando acaba de chover e está secando, você vê a faixa onde tem o grooving, ela aparentemente está seca. E você vê as bordas da pista onde não tem, você vê que está bem molhada. Isso faz bastante diferença. E é rápido, né? É rápido. Não, assim, parou de chover, você já vê que onde tem o grooving está aparentemente seco. E a frenagem é praticamente a mesma. Do asfalto poroso hoje, que é essa regra nova, tem aeroportos que o asfalto ele é poroso o suficiente para absorver a água. Então você pode fazer a conta de pouso ou de decolagem de pista com a pista molhada, você pode usar o coeficiente de atrito de pista seca, porque o asfalto poroso garante que a pista vai drenar rápido o suficiente. E isso aumenta muito a performance, porque pista molhada degrada bem a performance de decolagem e pouso. Sobre esse tema eu queria falar um pouquinho com vocês, que é uma discussão que a gente ouve, já participei de diversas conversas, mas aqui eu posso falar, tá? Em certos lugares eu calo-me. O FAA, o Federal Aviation Administration, fez estudos sobre a camada porosa de atrito. Tem documentos do FAA dizendo o seguinte: só se usa em aeroportos com baixo volume de tráfego. Eu já vou explicar o porquê. Eu, João Virgílio, faço aqui o meia-culpa. Já fiz a minha bobagem na vida, já fiz minha bobagem na vida no aeroporto de Saurimo, em Angola. Né? Mas lá tem baixíssimo volume de tráfego. Então vamos entender esse mecanismo. Secou, choveu, secou. Onde que está essa água? Ela entrou. Ao entrar, ela vai levar pozinhos. Toda essa fuligenzinha do ar está indo lá para baixo. Ela vai entupir. Vai ter uma hora que ela não vai mais descer. Segundo problema. Grudar uma pedrinha na outra, por isso que eu trouxe aqui, grudar uma pedrinha na outra, você precisa de uma cola. Para você deixar a água entrar, tem muitos vazios. Então você não tem uma cola perfeita. O que acontece? Tu vai, pedrinha vão estar solta. Aí cai naquela história, você não vai ver a pedrinha solta, mas o teu colega, que vai ser o próximo, ele pode sugar uma pedrinha. Então é uma discussão filosófica, pelo amor de Deus. Não sou dono de verdade nenhuma, estou contando o que eu leio. Há uma recomendação do FAA para baixo volume de tráfego. Tá certo? Então, grande volume, eu vou citar um aeroporto que fica fácil, ninguém pode me criticar, como Guarulhos. Guarulhos não, né? Então ali a gente não vai mexer. Por exemplo, como Saurimo, Angola. É um 737 por dia. Sim, é muito baixo.
E ainda o cara vai dar uma dançadinha lá, porque tá cansado e tal, entendeu? Então, é baixíssimo. Agora, com o passar dos anos, tem 12, tem 14, quase 15 anos, ainda não entupiu os poros. A notícia que a gente ouve. Mas isso aí a tendência é o pó, o vento vai trazendo, vai entupir. E o problema, o grande problema não é só entupir. O entupir, você vai ver água na pista, você vai perceber. O problema é a pedrinha solta. Essa você não vai ver, essa é a inimiga número 1. Então, aí teríamos que chamar um cara especialista em turbina, falar, escuta, vamos pegar uma pedrinha aí de 1 polegada de Que é tamanho. o FOD, né? Vai sugar essa pedrinha aí na tua corrida. Você está ali na zona da V1. O que isso pode acontecer? Olha, bem prático, uma pedrinha, nada. Nada. Absolutamente nada. O que é muito perigoso, que já aconteceu em alguns aeroportos no Brasil, é desplacamento do asfalto. Esse Já é perigoso. aconteceu aí? Opa, me dá lugares aí. Eu gostaria depois de saber. Não, Depois a gente conta, depois a gente conta. Tá, esse aí eu... Não, mas eu acho que isso é conhecimento geral. Fernando de Noronha está proibida a operação de jato por causa disso. Eu sei muito bem, tem as fotos lá. Esse foi o clássico, proibiram a operação de jato por causa disso. Mas assim, uma pedrinha não vai fazer nada. Ele vai dar um custo para a companhia a médio prazo. Porque mesmo um dano na turbina, vai ser analisado, vai ser medido em engenharia. Libera por mais 2.000 horas essa pá de turbina assim. E foi uma pedrinha. Então, pedrinhas pequenas não são. Os aviões eles têm vários dispositivos para evitar que isso aconteça. Os aviões mais antigos, que a turbina mais baixa, eles tinham inclusive ar comprimido que saía, né, da própria da sangria do motor para limpar isso para frente. Então, inclusive aviões menores, né? Os turbohélios têm aquele separação inercial. Separação inercial. Então, assim, é bem pouco. Pedras pequenas é bem pouco. Eu acho que eu não sabia dessa possibilidade de vir entupindo esse asfalto poroso. Ele vai entupir. Eu acho que isso, eventualmente, é uma coisa que a gente só vai descobrir o dia que a autoridade falar assim, não está mais poroso, não use mais. Inclusive, para a gente usar, tem que ser homologado para isso. A empresa tem que estar homologada, a aeronave tem que estar homologada, o aeroporto tem que estar homologado. Então, se um dos 3 falhar, a gente não pode mais levar em conta esse ganho de performance. Então, vamos lá. Continuando a discussão, né? Então, você é o comandante. Você recebe... Alguém te dá uma informação que ali é uma camada porosa, Sim. você recebe isso? Recebe. Essa pessoa que te dá essa informação, ela periodicamente vai medir a permeabilidade? Pela legislação, sim. Tem que ter. Pela legislação, mas assim, se ela fez ou não, aí cai no negócio de a gente, comandante, a gente assina, põe um papel quando embarca carga perigosa, ou aceitação de passageiro. Sei. Você fala assim, mas você conferiu? A gente não confere como comandante, a gente divide essa Sim. responsabilidade. Quem me entregou o papel assinou, diz que tem, e eu assinei um papel dizendo que eu estou ciente, que alguém está ciente. Quando a empresa ela dá esse acréscimo para a gente, o operador do aeroporto passa para a empresa que tem, a empresa explica para a ANAC, o aeroporto tem, eu estou homologado, eu tenho treinamento, meu avião está homologado, e ela passa isso para a gente. Então a gente acaba dividindo essa responsabilidade. Não é que não confere, quer dizer, a gente confere as informações, né? Sim, a gente não vai lá eu na sei carga disso. para saber, mas a gente tem que conferir as informações. Não, isso quer dizer, mas assim, a gente não tem. confere embarcou 6 caixas. A gente não vai lá embaixo para descer, para olhar a responsabilidade se tá... compartilhada. Sim. É igual da não é? pista. A responsabilidade é Exato, compartilhada do isso aí. dono do aeroporto para a ANAC com a empresa. Se um dos 3 mentir, a gente não tem o que fazer. Não, agora nós exato, vamos isso entrar. aí, Então, por isso aí. exemplo, eu agora isso aí. faço aqui, ó, eu juro que eu não sei. Eu tinha até o equipamento, porque o Ernesto comprou um e eu comprei um para fazer pesquisa. E tinha uma aluna na Unicamp que trabalhava no aeroporto de Salvador, até emprestei para ela fazer esse estudo na pista de Salvador. A menina desistiu da Unicamp, e nunca mais achei e perdemos o equipamento lá. O equipamento é novo, a gente pode comprar outro. Então, eu desconheço, então se alguém souber, que eu vir aí, qual é a norma da ANAC que obriga e a frequência que a ANAC obriga a fazer essa medição para dizer que está permeável ou não. Eu desconheço. Mas tem poucos aeroportos que estão usando... Não vamos citar quantos tem. Não, mas tem poucos, né? Tem poucos, são bem poucos, na verdade. Uma coisa corriqueira. Depois nós vamos tomar café. Não, mas eu digo assim, os que a gente usa do dia a dia são poucos, não são todos Sim. que pode utilizar. Sim. E de experiência, são 15 anos voando em linha aérea agora, a gente vê bastante inspeção de pista. Sim, você tem a bastante. inspeção. Tem. Então, assim... É verdade. eu não 4, 5 voos, vai um lá olhar. Não, às vezes regular, às vezes a pista fica fechada por um tempo, você vê mudar uma documentação, fala assim, não pode mais usar a pista, agora está escorregadia, agora está emborrachada. Aham. Então, sempre tem esse tipo de atualização. Então, pelo menos até onde a gente consegue saber, existe um controle
razoável, assim. Da nossa Me realidade, ajude de linha nisso. aérea, né? Falando de aviação grande, né? Uhum. Aviação grande, que é uma Assim, diferente. me ajudem nisso, né? Até academicamente falando, se alguém do grupo todo, em algum momento, alguém fala da permeabilidade, que o que vai mandar na porosidade chama-se permeabilidade. Sim. Né? Quem faz esse ensaio, como é feito, por exemplo, juro, estou pedindo para vocês até ajuda. Não, a nisso. gente pode tentar descobrir quem faz. É. Uma coisa que a gente faz como piloto, a empresa pede, a própria ANAC pede. Se a gente enxerga que a pista está com Posso dar? poça professor, d'água, a gente pode só- reportar. Isso eu sei. Opa, perdão. Isso eu sei que vocês reportam. Não, então, e esse reporte, ele pode iniciar uma análise da pista. Então, assim, 2, 3 pilotos reportam, tipo, foi frear e deu para sentir a roda deslizar. Aí, a gente passa para a empresa vai passar para a ANAC Sim. vai cobrar o operador do aeroporto. Operador. Aí o operador vai ter que fazer os testes e explicar o que aconteceu. Ou desemborrachar, ou eles vão passar pra gente, tem por Notan, que é um tipo de comunicação Sim. da- Sim. E assim, de tempos em tempos é comum, uma pista X teve uma obra. E aí eles pedem pra gente obrigatoriamente reportar a condição de frenagem, por exemplo. Perfeito. Por um tempo. Até, ok, tá feito, todo mundo testou, tá ok. Aí Isso é fundamental. Isso é comum. A gente fala sempre. Nós que estamos lá no chão, nós não temos contato com vocês. O que se faz? Se mede, entrega-se para o gestor entrega para quem vai medir. Nós trabalhamos na execução, no projeto e execução. Refazendo, nós trabalhamos no projeto, acompanhamos a execução. Uhum. A partir disso, o gestor do aeroporto, a concessionária ou infraero, pede para medir o atrito e vai mandar se atende ou não, e vai mandar para a ANAC. Acabou. Tem uma série de questões que eu gostaria de levantar aqui. Eu sei que isso poderá gerar polêmica ou levar pancada, tá? Mas eu vou falar porque se acontecer um acidente, eu não quero falar. Eu sabia e me calei. Por exemplo, todo equipamento de medir atrito deveria ser calibrado em laboratório que pertence à rede brasileira de calibração. Então, você confia, o camarada mediu o atrito, deu tanto, tá? Mas, filho, o seu equipamento está calibrado? Você toma remédio, você sabe que toda aquela balancinha na produção de farmacêutica, tudo calibrado. A indústria automobilística é tudo calibrado. E o nosso medidor de atrito no pavimento? Ele vai falar, não, nós fazemos calibração interna. Pera, o Inmetro aceita a calibração interna? Se você não é autorizado a fazer calibração? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro isso aí? Sim, sim. Então, isso é uma coisa que a sociedade brasileira tem que discutir. As nossas empresas de engenharia. Meus amigos sabem que eu vou tomar café com eles e falo, cuidado, hein? Se não tiver calibrado, der problema e eu estiver do outro lado, eu vou falar, você não atendeu o Inmetro. Então, isso, meus amigos sabem disso. Tá? Então, isso é o atrito que a gente fala. E para vocês, porque vocês estão ali, vocês estão imaginando que está tudo indo maravilhosamente. O atrito está bom. Mas quem mediu está calibrado? Para medir o atrito, nada mais é que uma rodinha de um veículo. É aquilo que você aprendeu lá no primeiro ano de colegial. Sim, puxa, força, dividida. acabou. Aquilo lá que você aprendeu no primeiro ano de colegial, divide um pelo outro. Bom, escuta aqui. Aquele treco lá que puxa, que é um dinamômetro, aquilo está calibrado? Segundo, ele tem que fazer na pista úmida. Aquele jatinho de água, que sai de pressãozinha tal na roda, aquilo está devidamente calibrado? Terceiro, eu posso fazer sempre com a pista seca, certo? Ou não? Então são informações que devem ser devidamente feitas. Por exemplo, o gestor, como eu chego junto ao gestor do aeroporto, falo, você tem que pedir com um equipamento calibrado. Ele fala, mas o pessoal... O problema é teu. Porque se der problema, não tiver o atrito, porque vocês estão recebendo que tem atrito. Ele falou lá que atrito está excelente, você está confiando. Você precisou, você foi. Como você falou, e a gente sabe, você pode chegar no final, fazer um reportáriozinho. Isso é legal, eu não sabia não. Isso é muito importante, né? Entendeu? Então, você pode fazer... Depois eu quero falar sobre isso mais fora, que é um detalhe, tá? Para eu aprender. Tá? Então, nós estamos exigindo e gritando para a sociedade, exija que o equipamento seja calibrado. O gestor do aeroporto, a empresa aérea tem que falar, eu estou passando para meus comandantes
isso aqui. Mas tem certificado de calibração do equipamento, do ensaio? Deu para entender? Sim, sim. Tá. É tudo pela vida. E isso aí eu me dou a liberdade de falar e poucas pessoas podem fazer alguma coisa comigo. Eu me dou a liberdade. Olha, já até brinco, por favor. Cabelo branco perto dos 70 anos, parece-me que os advogados me disseram que com 70 anos mais não vou para cadeia. Então, Agora eu posso falar, né? agora pode ligar. Deixa eu perguntar, vocês falaram da pedrinha, né, do FOD, mas vocês já pegaram alguma situação, porque assim, no pavimento, a gente que trata o pavimento, dependendo da situação, enfim, de conservação, né, pode soltar mais, pode soltar umas pedras maiores. Vocês já pegaram alguma situação de FOD que vocês falaram, ó, vocês reportaram lá para o operador do... Já. Já? Opa! Não precisa falar. Mas Não, já pegou, foi- então, não, mas você lembra assim, mais ou menos o tamanho? Cara, grande, o tamanho dessa mesa, assim. Cara, uma cara, placa da soltando. mesa? Soltou uma placa do pavimento? Não conta onde é, não. Não, e não é muito incomum. Não é muito. Tive vários aeroportos que acontecia isso. Mas não foi sugado, né? Não, foi isso eu vi, sugado, né? quando a gente pousou, eu vi passar, eu falei assim, ó, Tá tá falando no soltando Brasil pedaço. ou... Não, no Brasil. Brasil. Tá soltando esse pedaço do asfalto, avisa a torre. Alguém inspeciona, avisa, não necessariamente para uma operação. Mas tem, a gente vê todo dia. Parece que não, mas assim, esses danos de FOD tem... Todo avião, se você for olhar, tem. Nossa. Todo. Você vê no board de ataque da asa, você vê no intake wing do motor, você vê na cauda. As porque paletas, né? Da nas turbina. paletas da turbina você vê uns amassadinhos. Então Caramba. tem muito limite que vai continuar operando. É igual pedrisco em carro. Tipo assim, bateu, você não vai pintar o capô inteiro por causa de uma pedrinha. Você vai tocando. Quando o limite chega próximo de afetar a segurança, para e troca. Isso aqui pode operar até a próxima revisão. Posso operar por 10 ciclos, por X horas. O profundor dos aviões, né, o estabilizador. O próprio jato do nosso motor levanta Sim, a pedra e joga lá atrás na cauda. Então você vê que a cauda é toda cheia de amassadinha. É ruim? Óbvio que é ruim. Você deteriora a performance da aeronave, gera custo para a empresa aérea, que é repassado para passageiro, obviamente. Ninguém trabalha no mundo de graça. Então, assim, por isso que eu falei, quanto melhor o asfalto, melhor pra gente. Ou o concreto, ou o asfalto, o que for. Isso é indiscutível. Mas Tá. a ligação não é tão direta com o nosso dia a dia da operação. Mas pra gente é nítido também. Operar numa pista boa é muito melhor. É o conforto do passageiro, durabilidade dos aviões, economia de combustível, economia de manutenção, tudo. Então fala disso daí. Agora ficar aqui, eu falei, esquece aí, nós vamos ficar até meia-noite aqui na discussão. Pô. Não, eu quero estar perto de vocês, pô. Por isso que eu falei, eu quero estar junto com ele. Ele é o comandante. Eu não, só sei mexer ali no chão. Ele já me deu aqui uma dica aqui que soltou. Nossa Senhora, agora não tá ferrado. Então, voltando aqui. Quando solta um pedacinho, isso aqui, ó, você tá vendo? São duas caixas. Só que ela é da Embraer, tá? Nós vamos fazer um teste. Explica pro pessoal o que é CBUQ e... Receber o quê? Receber o quê? São faixas granulométricas diferentes na ou são antiga e na nova? verdade, isso aqui, o de baixo é o existente, nós arrancamos tudo isso aqui e estamos repondo. Então, quando você faz o pavimento, se arranca um pedaço, chamado de fresagem, e você repõe. Então, você tem que colar. E agora eu vou citar a empresa, porque fazendo o projeto aqui do Guarujá, existem, naturalmente, que diversos tipos de cola. Tá? Cola. E o preço varia, óbvio. Mas você fala de cola é imprimação ligante, né? Falando o nome da engenharia, é imprimação ligante, pintura de ligação. Você vai fazer uma nova camada. Vai ficar lindo o teu pavimento. Tá? Você então vai nem sentir, mas ele vai deslizar, ele vai surfar, né? Só que como é que está essa cola? Então essa cola, ela é fundamental, ela tem custo. Então, por exemplo, o aeroporto do Guarujá, quando nós fizemos o projeto, nós colocamos uma cola melhor, que é chamado a emulsão com polímero. É uma merrequinha maior. A Infraero cortou, disse que não vai ter problemas. Aí eu argumentei, mas vocês colocaram, não fui eu, foi a Infraero que está usando um 737 lá e o 320 numa pista. Falei, puxa, numa pista você tem uma pista curta. Pequeno. Ele vai usar bem o freio. Estou errado ou estou certo? O que vai precisar ali? Isso aqui. Eu preciso que a camada esteja colada. Então eu fui contra. Teve discussão, eu falei, eu não abro mão. Então está gravado que eu não abro mão de usar uma cola boa. Melhor que a cola existente. Não, nós sempre usamos. Aí eu brinco e falo assim, patrão seu é o meu patrão.
O governo federal não tem dinheiro, a gente sabe disso. Mas uma vida, aí vem a pergunta assim, quanto custa uma vida? Quanto você vale, meu amigo? Quanto você vale? Não faço ideia. 20 milhões está fechado, quanto eu valo? Zero. O governo federal tem um documento que calcula o valor de uma vida. Bem ou mal, os advogados podem usar. Vocês jovens aí, todos lá, né? Chega tranquilamente em 20 milhões. Fiz essa pergunta dando aula para minhas 2 filhas, que eu trocava elas por 2 camelos. Depois a gente fala essas bobagens. Mas voltando. Qualquer cidadão, usando o documento do governo federal, feito em 2004, é um manual de custo de uma vida vítima de acidente. Então, o que eu falo para o pessoal, lá dentro você está com 180, 150, sei lá, quanto custa a cola? É barato, né? Não há. Não, eu até vou pedir, depois eu eu acho mando para engraçado vocês. esse argumento é uma das frases que me incomoda muito, a gente acaba às vezes vendo muito na aviação, que é mas eu sempre fiz assim. Eu odeio Nossa, esse tipo de isso é resposta, terrível, porque cara. assim, Concordo. você fala assim, então você sempre fez errado, vamos começar a fazer o certo a partir de agora. Sim, senhor. O sempre errado não faz um certo, né? Ele só Não. continua sempre errado. Exato. Então, a gente sabe que governo não tem dinheiro, mas lá dentro tem uma vida. E depois que acontece, não adianta falar, vir com 200 desculpas, coisas mínimas. Eu vou até depois passar para vocês o valor de quanto isso representaria. É o tal 0000, Sim. que está aqui. Economia de migalhas, né? É economia de migalhas. nada. Então, essa cola, que quando vocês, aliás, como nós estamos fechando um acordo de cavalheiros aqui, de vivermos, vocês mais perto da engenharia e nós mais perto dos comandantes, né? Descobriram, ou eu achei, olha, eu vi, não precisamos saber o aeroporto, mas eu vi uma placa assim, grande. Para nós é importante saber que existe. O americano, ele escreve, reporta e sai anúncio. É trabalho, olha, soltou, todo mundo quer saber por que soltou. Foi problema da cola? O que aconteceu ali? Então, mais uma coisa, desculpa eu falar, ninguém mandou vocês aceitarem. A minha presença. Por quê? Para vir aqui, eu fiquei 4 dias aí discutindo o que eu ia falar. Por exemplo, Estados Unidos, eu tenho lá, depois eu passo para vocês, o que fechou o aeroporto de Newark, lá ao lado de Nova York. O que aconteceu? O grooving, o grooving estava ligeiramente deformado. O que acontece? Na frenagem começou a deformar. Então, pergunte, novamente eu peço ajuda a todos, qual a norma da ANAC que pede uma inspeção visual do grooving para saber se ele está sob efeito da deformação gerada ou pelo aquecimento, o pavimento vai a 80 graus, vai deformar, ou até porque está descolando a camada. Por quê? Existe documento disso? Eu gostaria, porque eu não sou... Acho que existe, tem um RBAC específico de construção de aeroporto, eu não lembro o número agora, mas ele coloca todas essas regras e no site da ANAC, até pelo Google acaba achando. Não, o PCI. Não. Tem um documento que ele homologa a construção do aeródromo e operação, quanto tem que manter. Sim. Isso aí é a parte RBAC, o PCI. chama 154, né? 54, né? Como é que é o número? RBAC 154. Então, É a o que a PCI. gente tá, Mas acho que norma de operação deve ser fácil de achar. Inclusive tem aquele canal do Fale Conosco da ANAC, que você manda pergunta no próprio site deles, eles respondem bem completo, inclusive. Tá. Acho que é até fácil de conseguir. Depois nós vamos discutir um pouquinho com mais profundidade isso. Você entendeu? É feito, a ANAC exige que se faça um documento de avaliação do estado superficial. Você está entendendo? E por isso eu queria discutir com vocês. Porque eu li, por causa do nosso bate-papo hoje, eu fui achar um lá, até passo para vocês o artigo, do que falei, puxa, veja, a gente que está acostumado, ao ver isso, sabe o que está acontecendo. Mas será que existe um documento que manda fazer essa avaliação? Tem o PCI, que é um documento da ANAC, que tem o gestor do aeroporto tem que entregar periodicamente. Eu desconheço, eu falei, me ajude nisso, essa informação para verificar, como eu vi no caso do FAA e no caso do incidente. Fechou o aeroporto. Isso eu não sei. Fechou a pista, desculpe. Fechou a pista lá, arrancar tudo que faz. Por isso que eu vim com isso aqui. Legal. Isso foi gerado pelo quê? Simplesmente sacolinha. Sacolinha que está aqui. Que é uma pintura de ligar uma camada na outra.
Até a gente estava discutindo porque teve alguns desplacamentos em outros aeroportos, até no mundo, lá em Londres e tal, e era em função da mudança climática que esquentar essa cola e a cola deforma, né? E aí sai a... Então vou falar mais um pouquinho, posso? A cola, se você pegar o pessoal de rodovia como eles trabalham, falam tudo a 25 graus. O pavimento vai a 80, 70, mas é 25. Se passa para aviação, todo mundo, nós seguimos a UFA, 32. Aí o que aconteceu? Foi Londres que deu esse problema? Londres. Qual o problema? Lá chegou uma temperatura alta. Então, aqui no Brasil, eu não garanto que todo mundo faça isso. Os ensaios são feitos a 32. Eu até brinquei com ele, nós fazíamos a 50, esse aqui que é da Embraer, nós vamos fazer a 60 graus. Pelas normas, 32. Mas por que 60 graus? Porque nós estamos medindo, você fala, porque você consegue fazer 80? Nós até moldamos jamais corpos de prova para ver o que acontece a 80, porque ninguém tem prática de pegar um corpo de prova com luva tal, entendeu? A gente não sabe nem como é que a gente vai fazer para fazer um ensaio. E tem acontecido, né, de chegar a essas temperaturas extremas. 74,5 foi o que eu falei para você, Araraquara. E você falou, estão falando para mim de Cuiabá, eu preciso dar um jeito de ir lá. O problema é eu ir para a pista, né? Não vou deixar eu ir. O problema é só dar uma cantada, ver quem é o gestor lá, para deixar eu dar uma passeada. Então essas coisas para nós são fundamentais, que vocês forem observando e passando. Né? Passando de forma que a gente possa identificar e até auxiliar nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Eu posso fazer uma pergunta também, até ligada também a essa questão de mudança climática? Isso traz vários problemas. Tem a questão da temperatura, né, que pode deformar aí o pavimento. Você tem a questão das chuvas mais frequentes e mais fortes, né, que afeta o escoamento, né, da água. Sim! E tem um outro ponto que tem sido um problema grande nas operações de voo, que é raio. E às vezes acontece do raio cair na pista, né? Qual que é o impacto desse raio na pista? Assim, isso é muito significativo? Como é que... Graças agora a é uma vocês, pergunta mesmo, uma graças curiosidade a minha. vocês, eu tenho lá até um artigo que baixou de um problema nos Estados Unidos que abriu um buraco na pista. Abre aqui, a pista de Campinas já ficou fechada um pedaço. Eu achei isso aí, né? Até eles acharam estranho, porque foi logo após a passagem de um carro. Então tem lá qualquer coisa do raio e o carro estava passando, foi perto. Entendeu? Vai abrir era táxi, sei lá. Eu vi isso aí ontem e hoje. Juro, não sou capaz de informar absolutamente. Eu já vi em alguns aeroportos de estar marcado, estar avisado e eles irem consertar. E abre um buraco mesmo. Eu já vi cair. Eu já vi cair raio no chão. Já vi acontecer algumas vezes, aliás. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você falou que você voa mais nacional, né? E você dá uma... Não, os dois. A gente voa a mesma vez. A gente voa mesmo avião. Com o de Airbus A320 e 321. Então as rotas são as mesmas. São as mesmas. Existe uma discussão, eu vou levantar a lebre, vocês não precisam responder agora. Aliás, nem é bom responder agora. Existe uma briga muito grande, e eu falo o nome de uma amiga minha, né? Porque ela pediu, posso contar a historinha? Ela pediu, ela é de uma empresa de cimenteira, mas é amiga, a gente fica discutindo tecnicamente como estamos aqui. E fez um argumento num grande aeroporto que vai sair aqui no sul, se eu podia dimensionar para ela. Eu dimensionei de concreto. Aí eu falei, tá muito espesso. Aí eu peguei e fui dimensionar asfalto. Ela brigou comigo, ficou um mês sem falar comigo e tal, depois voltou. É a minha amiga, né? Nós nos amamos. E vai, e não vai. Então agora vem a pergunta. Pista de concreto. Pista. Na opinião de vocês, é melhor que uma pista asfáltica? Eu acho que é Vocês diferente. já perceberam? Já ouviram algum boato? Operacionalmente é indiferente. A gente já tem no Galeão, né, que eu saiba. Né? O problema que você tem operacional, que não afeta a nossa operação, pra gente é indiferente. Indiferente. É pista. Mas o de concreto não tem menos atrito? Não tem negócio? É isso que eu tô... Por isso que eu quero perguntar para eles. Não muda. Não é perceptível. Não é perceptível. Não é uma coisa que afeta diretamente a performance, não. O que a gente vê, não é o que a gente vê, é o que a gente sabe. A questão do ACN e do PCN. O asfalto, por ser flexível, ele aceita aeronaves mais pesadas e ele aceita, inclusive, o sobrepeso, né? Até X operações por ano. Então, eu acho
talvez pro aeroporto o asfalto seja mais eficiente. Porque eu imagino, daí fica até, volta a pergunta para vocês. Para fazer uma pista inteira de concreto para aguentar um avião muito pesado, ela vai ser muito mais cara do que uma pista de asfalto, provavelmente. Porque a restrição é muito menor. A restrição é muito maior, desculpa. A pista rígida, ela acaba aceitando muito menos peso do que a pista flexível. Vamos só discutir mais um minutinho. Vai. Isso aí, eu vou contar o caso do aeroporto de Frankfurt, tá? Porque eu tinha um amigo, né? Ele até morreu, maldito fígado, foi rápido. Tá? Até depois eu vou mostrar para vocês no café. Estávamos trabalhando em Guarulhos e tinha descido o Lufthansa que não perdia a hora. Desgraçado, 5h30 estava lá no chão, portanto, nós 10 para 5 tínhamos que cair fora. Desceu, tirei foto e mandei para ele. Falei, ó, pontualidade britânica. Nossa, ele ficou nervoso comigo. Aquilo era pontualidade Alemã. Alemão. Ele pegou essa foto, ele escreveu um livro aí de 400 páginas e tal, e botou essa foto como capa do livro dele. O Lufthansa cruzando a pista aqui de Guarulhos. Eu senti, né? É o meu Brasil aqui, né? Tá. Mas o que acontece? Aí, em Frankfurt, uma das pistas principal era de concreto. Eles passaram um ano arrebentando aquele concreto, né, algumas horas por dia, e substituindo por camada asfáltica. Esse meu amigo morreu. Ele até ia me levar lá para conversar, né, com o pessoal. Por quê? Então a gente não tem uma resposta, por exemplo, de vocês. O que vocês acham? Porque no Brasil quase nós não temos. É bem pouco. Qual que você se Eu lembra? acho que é só o Galeão, Só o né? Galeão, é. Só o Galeão, eu acho. Só o Galeão. É. O Galeão e Galeão... alguma base aérea. Base aérea deve ter, verdade. Base aérea deve ter. Acho que Canoas é também, se eu não me engano. Canoas é... Eu acho que é. Canoas é porque eu posei lá agora. É, né? É concreto? É concreto? Um pedaço grande acho que é, depois tem um pedaço de asfalto, então pega um bom pedaço. Depois se vocês puderem contar um pouquinho. Uma coisa que a gente vê, aí fica também a pergunta, por que eu acho? Por exemplo, tem pista que a cabeceira é de concreto e o resto da pista é de asfalto. Por causa da manobra do avião na cabeceira, não estraga. Óleo, graxa, tal, que tu fala. Não estraga o concreto, estragaria o asfalto, não deforma o asfalto. Então, mas assim, operacionalmente, de novo, a nossa parte ela é muito mais defendida. Então, se a gente pode operar e tá tudo dentro, é porque alguém já mediu o coeficiente de atrito, tá dentro do que precisa. Então, Vocês confiam no que... a gente não tem opção de não confiar. Vou dar um segredo, dá uma desconfiada. Não, a gente conhece por experiência, a gente sabe o aeroporto que a pista é mais lisa, que o aeroporto que a pista é menos lisa. A gente, pela vivência, a gente vai prestando atenção nisso. Mas se o aeroporto está funcionando, está homologado, a gente espera, pelo menos, que toda a cadeia produtiva, em algum momento, esteja assim, está perto do que está aceitável. E o planejamento nos escuta também, né? A gente falou dos reportes, né? Quando a gente percebe alguma situação que a gente julga que não esteja aí dentro da normalidade, que não seja seguro, a gente reporta. E a empresa processa esses reportes, né? As empresas, né? Digo, as empresas. As empresas elas são muito atentas a isso. Até porque, assim, nenhuma empresa hoje ela se dá o luxo de ter um incidente, mesmo que seja muito leve com o avião, custa muito caro. É muito caro, exato. Qualquer coisinha é muito caro. Então, quando a gente... Empresa aérea, empresa aérea. Quando a gente reporta alguma coisa que pode dar um problema, eles são os primeiros a falar assim, não, então toma mais cuidado, vai com menos peso, não opera, para de operar. Inclusive, eu vejo que as empresas hoje, isso todas do Brasil, elas têm essa política, se o lugar está ficando muito ruim, elas fazem pressão no governo, no gestor do aeroporto, assim, a gente não vai mais voar enquanto vocês não melhorarem a condição. Excelente. Isso, Parabéns. é ótimo. Porque não Parabéns. tem jeito, não. Seria uma concorrência predatória, porque mesmo que você continue operando uma empresa específica, o dia que ela tiver um acidente, tudo que supostamente ela ganhou, um incidente, é uma coisa besta, assim. Um motorzinho limpo, beleza. Exato. Hoje a gente está numa situação no mercado que está faltando peça de motor no mundo inteiro. Por causa de guerra, avião de novo para pandemia. desmontar para poder... Sim, não, e a Embraer demorando para entregar avião, e outros fabricantes, Pratt & Whitney, vários, isso é conhecimento geral. Tinha muita liga de metal que era feita na Rússia, a guerra atrasou, a pandemia parou essa cadeia de suprimento. Então hoje, ninguém pode se dar o luxo de perder um motor por besteira. Então assim, entre deixar de operar e ter uma receita X, às vezes é mais barato do que você perder um motor e parar aquele avião por um mês, 2 meses esperando o motor novo chegar. Então, hoje o cenário da aviação, da comercial principalmente, né, por alta de dólar, o reflexo do que foi de pandemia, todo mundo opera assim no limite do limite da eficiência. Não que é segurança, tipo eficiência, assim.
É tudo mais eficiente e pensando em economia do futuro, para o futuro, e não se dando ao luxo dessas coisas que antigamente fazia. Tipo, você vê, pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tinha um estoque de avião e motor praticamente infinito. Então, as empresas podiam dar o luxo de estourar o motor, se tirava um, punha outro e continuava voando. E era nesse ritmo, assim, não fazia diferença. Não, e acidente era aceitável nessa época, era tão comum, tinha tanto que era uma coisa normal. A empresa foi... O mundo foi reduzindo isso, mas eu digo assim, a parte material não era uma parte pesada. O combustível não era uma parte pesada. Então a empresa podia estar luxo de levar mais combustível, gastar mais combustível e pensar em um monte de coisa, tipo conforto, opera numa pista maior, gasta mais combustível, vai mais rápido, sai com mais sobra. Hoje é tudo muito eficiente porque o combustível é caro, a manutenção é cara, a falta de peça no mercado. Então tem que ser tudo, é tudo muito, muito pensado. A aviação comercial, ela é muito, muito eficiente mesmo, assim. E é legal. Show de bola. Vamos fazer uma pausinha aí? Vamos. Tomar um café. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui a primeira etapa dessa conversa nossa aqui. E não deixe de pegar a nossa segunda conversa aí. Fechado? Valeu!